Fala galera, vamos conversar um pouquinho então sobre os sólidos de revolução? Olha só, para essa aula você vai precisar literalmente saber todos os volumes, calcular as áreas, então pega aquela listinha resumo que eu já passei para vocês, fica com ela em mãos e bora para o primeiro exercício. Ele fala assim, ó, num trapézio isósceles, grifa aí essa palavra em trapézio isósceles, a base maior mede 4 centímetros, a base menor mede 2 centímetros e a altura mede 1 centímetro. O volume do sólido gerado pela revolução de 360 graus da superfície do trapézio em torno da base maior é... Gente, então você vai pegar um trapézio, né? Literalmente imagina um trapézio, uma figura 2D, né? De duas dimensões, a base maior dela e vai pôr para girar. Eu fiz um esquema, ficou mais ou menos aqui embaixo, para você acompanhar aí comigo. O que a gente tem aqui? A gente tem a base maior, né? Que nesse caso vale 4 centímetros, certo? A gente tem a base menor, que vale 2 centímetros, e a altura desse carinha aqui, ó, que vale... Opa, ficou meio estranho aqui, ó, vale 1 centímetro, certo? Bom, então marca um eixo, põe o eixo aqui bonitinho, e imagina essa figura girando, né, rotacionando. Se você for imaginar esse ponto aqui rodando, né, e esse ponto aqui rodando, ele sempre segue essa distância. Então, esta distância que está aqui é a mesma distância que vai para lá, ó, ela vai fazer isso daqui. E aí você imagina isso daqui como se fosse literalmente um cone, né? Então a parte de cima vai ficar um cone, porque ela vai vir para cá, né? Então ela fica fazendo essa partezinha aqui de cima, e a parte de baixo é a mesma coisa, essa distância que está aqui, ó, ela vem para cá também. E ela vai ficar rodando aqui embaixo, aqui também a mesma coisa, esse carinha desce aqui. Então isso daqui seria mais ou menos... Opa, ficou muito estranho aqui, a gente volta, ó. A gente põe para cá, bonitinho, né? Põe para lá, para ele rotacionar. Assim, desse jeito, aqui também, ó, põe para rodar aqui, né, põe para rodar aqui, e você imagina essa figura. Eu coloquei como é que ficaria ela mais bonito, né, desse jeito aqui. Então você tem o famoso peão, ou seja, o peão ele é constituído por 2 cones e um cilindro. Cone em cima, cone embaixo e o cilindro aí no meio. Bom, para isso, galera, é o seguinte, este carinha aqui, né, que a gente está conversando, ele vai valer 1, e esse carinha aqui também vai valer 1. Ou seja, as alturas dos cones valem 1. Aí você deve estar se perguntando, por quê? Porque pensa aqui comigo, ó. Tudo não tem que ter 4, daqui até aqui tem que ter 4 centímetros, certo? Só que essa parte daqui até aqui tem 2, né? Você já tem 2 aqui. E como é isósceles a figura, ela é igual, então em cima é igual embaixo. Portanto, você vai ter 2 cones e um cilindro. Então, quando ele pergunta o volume do sólido gerado pela revolução, vamos lá. Então, o volume do sólido ele vai ser igual a 2 vezes o volume do cone mais 1 vez o volume do cilindro. Né? Você concorda comigo? São 2 vezes o volume do cone mais o volume do cilindro. Bom, então o volume desse sólido ele vai ficar assim, ó, 2 vezes o volume do cone. A gente tem aí, né? A gente tem que lembrar que é 1/3 da área da base vezes a altura, ou seja, π vezes, no caso, o raio do cone é o mesmo do cilindro, vezes a altura, que é diferente, né? Vou chamar de Hzinho para ficar melhor aí, ó. Então, Hzinho, altura do cone. Mais o do cilindro, você tem π vezes o raio do cilindro, que é o mesmo, e a altura é diferente, né? É o dobro, valor 2. Bom, resolvendo isso daqui, né? Deixa eu fazer ele mais aqui embaixo, você vai ficar aqui o volume do sólido, ele vai ser igual ao seguinte, ó, 2 vezes 1 vai ser 2, né? Então vai ser 2/3 vezes π. O raio aí nesse caso vale 1, né? Então vai ficar 1 ao quadrado. A altura aí em questão vale 1 também, né? Não tem segredo. Mais π vezes o raio vale 1, né? A gente sabe que o raio, esse carinha aqui, né? Vale 1, é o mesmo para o cilindro e para o cone, eles compartilham o mesmo raio. Então vai ficar 1 ao quadrado vezes a altura do cone, que vale 1. Bom, como é 1, né, gente, é mais tranquilo, ó, 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1, tranquilo. A gente vai ficar, então, que o volume do sólido, ele vai ser igual, ó, a 2π sobre 3 mais π. Bom, fazendo o MMC aí no caso, né, o comum entre 3 e 1, né, esse 3 ele passa multiplicando, então você vai ter 2π mais 3π sobre 3, logo, a resposta aí que você vai... Opa, desculpa, eu errei aqui, né? Então vamos voltar aqui, só voltar rapidinho aqui, moçada. Volta, a gente faz ao vivo aqui, né? Não tem erro. Aqui não é 1, né, gente? Aqui é 2, né? Então vamos voltar ao vivo, ó. Tem que voltar ao vivo. Errou, a gente volta ao vivo. Então aqui é 2
né? Vai ficar 2π, agora sim, 3 vezes 2 dá 6. Então, você vai ter 2π mais 6π sobre 3, o que nos resulta, né, que 2π mais 6π sobre 3, isso daqui vai me resultar que o sólido de revolução, ele vale 8π sobre 3, e a unidade é os centímetros cúbicos. Ó, sem muita dificuldade, né? Eu acho que a parte mais difícil é você imaginar a figura que eu apresento aqui para vocês, né? Porque depois que você vê a figura, eu acho que sai muito tranquilo o exercício. Segunda questão nossa é uma questão da Unesp, essa é legal, bem tranquila, bem de boa, e ele pega e fala assim, ó, um retângulo de medidas 3 centímetros e 4 centímetros faz uma rotação completa em torno do seu lado maior, que no caso é 4, né, conforme a ilustração. Adotando que o π vale 3,14, letra A, encontre a área total da figura gerada. Legal, então vamos lá, letra A, a área total dessa figura gerada. Eu deixei aqui para vocês observarem como é que vai ficar isso. Essa é bem simples de imaginar, né? Porque se você for marcar esse ponto aqui e esse ponto aqui, isso quando começar a rodar, né, ele vai ficar fazendo alguma coisa desse tipo aqui, né? A mesma coisa aqui embaixo, ele começa a rodar, faz mais ou menos isso. E aí forma essa figura, que é o nosso cilindro tão conhecido. Para calcular a área do cilindro, é bem fácil, né? Lembre-se que essa daqui é a figura que a gente está analisando. Então, para calcular a área dessa figura, moçada, deixa eu até empurrar um pouquinho mais para cá, né? Raio 3, altura 4, a gente sabe que a área total, ele é o somatório. É o somatório da área lateral mais as duas áreas da base, né? Tem base em cima, tem base embaixo, tem que ser considerado isso. Logo, a área total do cilindro, né? Não se esqueça, estamos falando do cilindro. Ó, vai ser 2πrH mais 2π vezes r ao quadrado, certo? Estamos assim. Então, a minha área total vai ser igual a 2 vezes o π ele pediu para a gente substituir, vale 3,14, vezes o raio em questão vale 3 e a altura vale 4. Anota aí, ó, mais 2 vezes. O π, no caso, vale 3,14, vezes o r ao quadrado, que é o nosso raio, vale 3 ao quadrado, né? Então, resolvendo isso daqui, moçada, fazendo essa multiplicação, não vou ficar fazendo passo a passo aqui não, hein? Se está bem grande, se já está evoluindo aí, né, ao longo dessas videoaulas, eu tenho certeza que você sabe calcular isso daí. Bom, então você vai chegar na mesma conclusão que eu, 131,88 unidades de área, aí não tenho o que escrever, ok? Fica desse jeito bonitinho. Aí na letra B, ele pede para a gente encontrar o volume, né? Então, letra B, calcule o volume da figura gerada. Legal. Bom, volume é muito fácil, né? Porque a gente sabe que é o volume do cilindro, sem erro nenhum. Bom, esse volume vai ser a área da base vezes a altura. Ou seja, a área da base, π vezes r ao quadrado, vezes a altura aí bonitinho. Bom, o volume vai ser 3,14 vezes 3 ao quadrado vezes 4. Resolvendo isso daqui, você vai chegar com certeza absoluta em 113,04 unidades de volume, é a resposta da nossa segunda questão. Uma questão mais tranquila, né? Uma questão um pouco mais sossegada, dava para dar uma respirada, porque essa terceira ela é um pouco mais chata. Bom, essa terceira questão ele fala assim, no retângulo ABCD, temos que o lado AB vale 5, então anota aí, ó, 5 centímetros aqui. Legal. O BC vale 2 centímetros aí, e ele fala que a área total do sólido gerado pela revolução de 360 graus da região do retângulo ABCD em torno do eixo paralelo a AB, né? Então em torno desse eixo que está aqui, ó, e distante 1 centímetro, como mostra a figura, é em centímetros quadrados iguais a... Bom, gente, essa questão aqui você vai ter que ter um pouquinho mais de visão, né? Porque ele quer que você calcule a área total. Para isso, eu peguei um esboço aqui mais ou menos de como é que ficaria. Um papel higiênico, né? Se for imaginar um papel higiênico, ele parte literalmente de um retângulo rotacionado, né? Literalmente. A gente sabe que essa região aqui ela é vazia, né? Essa região que está aqui, ó, ela é inteirinha vazia, é ar, mas tudo ao redor tem área. Então, a única coisa que você tem que se atentar para esse fato, ali no meio tem um buraco, né? Só que ele tem área lateral. Ele só não tem essa área da base, né? Essa área menorzinha aqui, ó, tanto aqui quanto aqui embaixo, não tem, né? A única parte aí que vai estar um buraco, que é justamente isso daqui, né? Ó, esse vazio que tem aqui no meio.
Bom, vou apagar isso daqui, para você vir comigo, né? Opa, vem para cá, para a gente confirmar algumas informações. Então vamos lá. Eu sei que daqui até aqui, moçada, se você quiser, se não está imaginando, ó, marca esse ponto A. Se você for imaginar ele rotacionando, ele vai fazer alguma coisa desse tipo aqui, né? Ó, ficou meio torto aí, a gente apaga e volta, né? Então fica algo mais ou menos, né, desse tipo aqui, ó, que vem para cá, que vem para cá. Esse ponto D é a mesma coisa, é alguma coisa que vai vir para cá e vai rotacionar para cá, né? Então dá basicamente essa figura aqui de baixo. É que pelo desenho aí não ajuda muito, né? Você tem que ficar imaginando aí na sua cabeça mesmo como é que fica isso. Então aqui você tem 1 centímetro, certo? Agora, como aqui tem 2 centímetros, gente, e aqui tem 1 centímetro, eu sei que esse raio externo ele vale 3 centímetros, né? Então, daqui até aqui, esse raio externo maior vale 3 centímetros. A altura vale 5, tanto para o menor quanto para o maior, né? Vou apagar que ficou feio. E aí, agora a gente pode brincar, porque ele pede para você calcular a área total dessa figura. A área dessa figura, se você for concordar comigo, ele vai ser basicamente constituído por 2 círculos, né? Ou 2 circunferências aí que a gente está, que vai virar 2 cilindros, né? Então são 2 cilindros que a gente está falando aí em questão. Tem um cilindro maior, que é esse cilindro externo, que eu vou falar aqui. Então esse cilindro externo, ele tem área lateral, vou colocar aqui, ó, este de externo, mas ele tem 2 bases bonitinhas, a de cima e a de baixo, a gente já vai conversar. Então você vai colocar 2 vezes a área da base desse cilindro externo, que seria o maior, tá? Esse de fora, não o de dentro é esse daqui, hein? Tá? É o de fora. Mas o que a gente tem que levar em consideração? A área lateral do cilindro interno, né? Porque ela conta. É essa área aqui, ó, isso daqui é preenchido, né? Isso daqui não é ar, né? Ele é formado por esse AB quando ele começar a rotacionar. Então aqui essa área é preenchida. Mas, desculpa, aí no caso a gente tem que levar em consideração o menos, né? Por que a gente tem que tirar 2 vezes a área da base interna? Ou seja, essa base interna aqui, ela é ar, né? Essa partezinha não tem. Por esse motivo que eu desconto essa área da base interna. Logo, a minha área total ela vai ser igual ao seguinte. Área lateral, a gente sabe como é que calcula, é 2π vezes o raio, né, maior vezes a altura, eu estou chamando de raião, tá? E o outro eu vou chamar de raiozinho, então esse daqui é o meu raião, 3, e esse daqui é o meu raiozinho, R, mais a área da base externa, a gente sabe que é 2 vezes, né, no caso que é 2 em cima e embaixo, π vezes o R ao quadrado, mais da interna é 2 vezes π vezes R vezes H, né, que a altura não muda, menos 2 vezes π vezes o R ao quadrado, ok? Então a área total nossa aí vai ser igual a 2 vezes o π vezes o raio maior, que vale 3, a altura vale 5, mais 2 vezes π vezes. O R ao quadrado, galera, é o externo, né? Então ele vale 3 ao quadrado, mais 2 vezes π vezes o raiozinho, o raio menor vale 1, né? E a altura vale 5, menos 2 vezes π vezes, então o raiozinho vale 1 ao quadrado, ok? Então ficamos assim, ó, a área total vai ser igual, 3 vezes 5 dá 15, vezes 2, 30, 30π, mais 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18π, mais, aqui vai ficar 10π, menos 2π, ok? 30π mais 18π, 48π, mais 10π, 58π, menos 2π, pronto, acabou o exercício. A área total aí em questão, então, vale 56π, né, centímetros quadrados, é a resposta dessa minha terceira questão. Indo para a nossa quarta questão, galera, é uma questão da FUVEST, né, um pouco mais fácil que essa de cima aí. Essa de cima foi realmente uma questão bem mais tensa, né? Então, essa quarta questão ele fala assim, na figura, ABCD é um retângulo, anota aí. Sendo BC igual ao BE igual ao EA, BC, BE e o EA igual a R', R' e R', determine em função do R' o volume gerado pelo triângulo EDC. Né? Então, esse triângulo em tinta verde que está aí.
quando o retângulo dá uma volta completa em torno de AB. Imagina que esse AB aqui é o seu eixo, certo? E aí você vai colocar essa figura de 3 pontos aqui para rotacionar. Ele fica mais ou menos como eu fiz aqui embaixo para você. Ó. Se você for imaginar isso daqui, é o que está acontecendo. Só que não pode se esquecer de um detalhe. Não se esqueça que essa figura ela é fechada, né? Ela parece uma ampulheta aí, né? Então deixa eu pegar até a régua aqui, gente. Deixa eu colocar ela, opa, 90 graus não, vamos colocar em 0 graus, porque ela fica literalmente ampulheta, né? Ampulheta que a gente conhece, que é uma figura chamada anticlépsia, muito importante aí para o estudo da esfera, né, principalmente. Então você fecha aqui, ó, e fecha aqui também, né? É essa figura que você tem, ok? Se você não entendeu, volta o vídeo anterior, né? Volta um pouquinho antes o vídeo, não o vídeo anterior não, volta um pouquinho antes o vídeo para você ver como é que era a figura antes, né? Eu acho que você consegue imaginar a famosa ampulheta aí. Bom, vamos anotar, vamos dar nome aos bois. Esse AE é esse carinha que vem aqui, né? E o A aqui, certo? Então, E o A aqui. E esse daqui é o meu ponto B. Opa, apertei o botão errado aqui, ó. Ponto B, certo? Então, aqui você tem R, aqui você tem R. Esse cara que vem daqui até aqui é um R também, né? Porque se é um retângulo, aqui também tem R. Então, a gente está bem definido com as coisas. Aqui embaixo não preciso nem dizer que é R também, tá? Logo, para você determinar o volume dessa figura, não tem segredo. A não ser pelo seguinte. A figura que manda aí, galera, é o cilindro. Isso daqui é um cilindro, né? Se você for imaginar ela preenchida, isso daqui fica um cilindro, né? Agora, como ele quer que você calcule o volume formado por esses dois cones, né, que surgem desse triângulo que eu estou destacando ele aqui, na hora de rotacionar, a gente tem que fazer uma diferença. O volume, então, desse triângulo, que eu vou chamar de EDC, né, ele é basicamente o volume do cilindro, né, esse cilindro maior, menos o volume de dois cones, né, porque basicamente esse é o triângulo. O triângulo, quando ele começar a rotacionar, é o cilindro por completo, você vai ter esses buracos aqui que são essa diferença. Então você faz o cilindro maior, né, menos os dois cones para calcular realmente essa região. Moçada, é o que eu sempre falo. Se você não entendeu essa parte, você tem que pausar, ficar imaginando mesmo como é a figura no espaço. Sólidos de evolução tem isso, tá? Não tem muito segredo. Bom, então esse volume aqui desse triângulo EDC, ele vai ser igual. O volume do cilindro a gente sabe, é π vezes o raio ao quadrado, né? Que no caso é R, fica R ao quadrado, só que a altura desse meu cilindro ele é R mais R, então é 2R, menos 2 vezes o volume do cone, que é 1/3 da área da base, né? Que é π vezes o R ao quadrado vezes a altura, no caso nosso é R. A gente está pensando em dois cones, né? Cadê os dois cones? Ué, esses dois aqui, ó. Esse daqui e o outro ali embaixo, né? Estamos pensando nesses dois cones aí bonitinhos, ok? O de cima e o de baixo é a mesma coisa. Bom, então esse volume do meu triângulo EDC, ele vai ser igual, aqui vai ter então 2R ao cubo vezes π, né? Menos, aqui esse carinha vai ficar como? Ó, 2π, ou 2R ao cubo π, né? Vou colocar aqui só para você notar que é a mesma coisa, dividido por 3, opa, 2 não, né? Dividido por 3. Fechou? Então R ao cubo, 2π sobre 3. Aí você faz o MMC aqui, né? Então o volume do triângulo EDC, ele vai ser, esse 3 vai multiplicar com o 2, então vai ficar 6, agora eu vou inverter, né, o R com o π, vai ficar 6π R ao cubo menos 2π R ao cubo dividido por 3, né? Bom, 6π R ao cubo menos 2π R ao cubo, não tenha dúvida de que a sua resposta ficará do seguinte, o volume desse triângulo rotacionado EDC vai ser igual a 4π R ao cubo sobre 3. Anota aí que é caixa. Moçada, é isso aí, dá uma olhada, tá? Veja com calma, porque os volumes de revolução, né, os sólidos de revolução, eles não são tão simples assim. Grande abraço e até os próximos.